Sabe aqueles dias que você sabe exatamente o que tem que fazer, mas não consegue fazer? Seria muito bom se nós tivéssemos a capacidade de fazer tudo aquilo que nós quiséssemos, independente da nossa vontade no dia. Só que infelizmente não é assim que acontece. Se fosse assim, o mundo seria um lugar de pessoas magras, bem-sucedidas, que estudariam 8 horas por dia, conseguiria treinar 2 horas por dia, mas não é isso que acontece. Por que que isso não acontece? Porque a nossa força de vontade, ela vai ser modulada por inúmeros contextos. Desde do motivo, que seria a motivação, até o seu humor no dia, como você tá, se você tá uma pessoa mais animada, se você não tá, até mesmo sua disciplina, que é a capacidade de fazer gestão de si, é a capacidade de fazer uma gestão emocional para conseguir fazer aquilo que você precisa. Então, essa força de vontade sofre inúmeras influências do seu contexto. E nesse vídeo aqui, eu quero te ajudar exatamente com isso. Eu quero trazer o que a ciência coloca e facilita que você faça o que você tem que fazer, independente da sua vontade. Só que primeiro é importante que a gente entenda a diferença entre motivação, porquê, disciplina. Porque se eu chegar aqui para vocês e te dar 10 dicas de como fazer as coisas independente da sua força de vontade, infelizmente isso não vai funcionar. Porque se isso funcionasse, né, igual eu disse, a gente teria um mundo de fazedores, onde todo mundo faria aquilo que queria. Mas infelizmente isso não acontece porque tem inúmeros processos, tanto neurobiológicos quanto comportamentais, que não te deixam fazer aquilo que você quer. E para a gente começar, é muito importante a gente entender a diferença entre motivação, e essa motivação aqui nós vamos colocar ela como o estado de euforia, que seria basicamente o estado de ânimo, com a diferença de disciplina e o porquê, que seria, no caso, o motivo. E é muito importante que vocês entendam isso, porque se você entender isso daqui, você vai entender muito por que você não faz algumas coisas e vai te dar substrato e material para você fazer o que você quiser, basicamente. O que muitas pessoas esperam é essa motivação do estado de euforia para fazer alguma coisa. Aquelas pessoas esperam que, sabe aquele dia que você acorda assim, dando bom dia passarinho, com energia lá em cima? As pessoas esperam esse momento ou esperam ficar assim sempre para que consigam fazer as coisas. Só que infelizmente isso daqui é basicamente igual ao clima. O clima ele altera de acordo com o dia. Pode ser que ele altere diversas vezes dentro do mesmo dia. E se você esperar o clima favorável para você fazer algo, você infelizmente vai ser refém do clima. E muitas vezes ele não vai estar a seu favor. Então é muito importante que, se você quiser fazer algo difícil, independente da sua vontade, você tenha um porquê, um motivo muito bom. E se você entender isso daqui, eu tenho certeza que muitas coisas vão fazer sentido. O que seria esse motivo? Esse motivo seria algo que ancorasse o desconforto que a mudança vai gerar. Eu vou te dar um motivo que aconteceu comigo, que talvez fique mais claro. Quando eu perdi minha mãe, eu fiquei sem grana, e isso daqui foi o primeiro pontapé de me dar o motivo de começar a estudar. Porque eu tinha recém me formado, não tinha uma base teórica muito boa. Como eu fiquei sem grana nenhuma, cara, ou eu estudava e ficava bom na minha área, ou eu ia morar debaixo da fonte. Não somente esse motivo, o que aconteceu? Eu fiquei com o meu irmão para cuidar. Então eu cuidei do meu irmão. E aí o que acontece? O meu irmão também não tinha nenhuma renda, e ele era mais novo que eu. Então eu tinha que fazer dinheiro para mim e para ele. Isso foi um motivo muito bom do porquê que eu tinha que fazer todas as minhas metas que eu tinha colocado. O porquê que eu tinha que estudar, o porquê que eu tinha que trabalhar mesmo sem vontade, o porquê que eu tinha que fazer basicamente tudo que era difícil, independente da minha vontade no momento. Por quê? Porque eu tinha um motivo muito claro do porquê fazer. Claro que você não precisa perder alguém para ter esse motivo, mas é importante que você tenha um motivo um pouco mais concreto do que um medo somente, ou então... Claro, se for um medo igual eu tinha de ficar sem dinheiro, é um medo muito forte. Mas não um medo tão banal como reprovar numa prova. Reprovar numa prova, e se essa prova for da sua escola, claro que é um motivo razoável. Só que assim que você passar nessa prova, você vai parar de estudar. Então, para que você consiga fazer e sustentar o comportamento, é importante que você tenha motivos profundos para você fazer algo. Porque se for superficial, você não vai. O sonho de todo mundo é ter uma disciplina muito grande. E o que seria uma disciplina? Uma autogestão, onde você consegue fazer um gerenciamento de si. E isso daqui talvez seja o sonho de muita gente, que é você conseguir fazer a gestão da sua emoção. Você conseguir fazer gerenciamento da sua força de vontade no dia, do seu estado de ânimo.
e conseguir fazer o que quiser. Só que uma das coisas que faz uma pessoa ser disciplinada é justamente ter um porquê. Se você não tiver um porquê, você não vai conseguir ter a disciplina. E quando eu falo porquê, eu falo de motivo mesmo. Se você não tiver um motivo muito bom do porquê fazer as coisas, você não vai conseguir fazer. Por exemplo, quando eu queria, no começo, começar a estudar, foi um motivo muito bom do porquê começar. Só que se assim, que digamos que o meu motivo era ganhar grana, se assim que eu tivesse ganhado a grana e tivesse saído dessa situação de dificuldade, o que aconteceria? Eu pararia de estudar. Porque justamente eu consegui fazer aquilo que eu tinha como objetivo. E a partir do momento que eu fiz isso, passou o meu desconforto. Por isso que é muito importante você ter um objetivo mais profundo. Uma outra teoria que é muito importante é a teoria da autodeterminação. Da autodeterminação. O que seria essa teoria da autodeterminação? Seria uma teoria onde você oscila entre alguns contextos e por oscilar entre esses contextos, a sua motivação ela vai aumentando também ou vai até mesmo diminuindo. O primeiro conceito dessa teoria seria uma pessoa amotivada. O que seria uma pessoa amotivada? Uma pessoa que não tem motivo. Exemplo, a pessoa quer estudar, ela reclama que ela não consegue estudar, mas quando você chega para ela e pergunta, ô fulano, o porquê que você estuda? Ela não consegue elencar nenhum motivo. Então ela é uma pessoa amotivada. Por quê? Porque se ela não tem motivo, ela não consegue também sustentar essa motivação e ter disciplina do porquê fazer. O segundo pilar seria uma motivação controlada. O que seria essa motivação controlada? Seria uma motivação derivada de fatores externos. E o que seriam esses fatores externos? Pode ser medo. O medo é um fator externo que te faz fazer algo. Pode ser punição. Pode ser também recompensa. Então, a recompensa de fazer algo também pode ser um motivador externo. Só que o que acontece? Esses motivadores externos, geralmente, eles não sustentam o seu comportamento durante muito tempo. Então, por isso que é muito importante também que você tenha o terceiro pilar aqui desse fator de autodeterminação, que seria a motivação autônoma, que seria uma motivação interna. Que seria você falar assim, cara, eu vou estudar porque eu gosto de estudar. Eu vou estudar porque eu quero aprender a matéria. Eu vou estudar porque eu gosto muito de saber mais sobre as coisas. Gosto de saber mais sobre o mundo, ou saber mais sobre matérias específicas. Ou então eu vou treinar porque eu gosto de treinar. Eu vou treinar porque me faz bem. Isso seria motivações internas. E a gente tem na ciência que essas motivações internas, que seriam essas motivações autônomas, são as motivações que ancoram comportamentos durante muito tempo. Sabe aquela pessoa que você admira pra caramba na rede social, que você pensa assim, cara, essa pessoa estuda todos os dias. Como que essa pessoa consegue fazer isso? Com toda certeza, ela tem essa motivação autônoma. Uma motivação que não é somente vinda do dinheiro. Claro que talvez você possa estar pegando uma pessoa que está ali no começo da carreira e talvez essa motivação maior dela seja sim ganhar dinheiro. Mas isso não vai te sustentar durante muito tempo. Por que não vai? Porque a partir do momento que o dinheiro não for um problema, você vai tirar o estudo. Porque o estudo não está recompensador por si só. Então busque a recompensa do comportamento por si só. E não seja somente recompensado por esses fatores externos. Quando você adquirir essa capacidade, você vai perceber que o jogo vai mudar completamente. E só para você ter noção de como isso é profundo, a gente tem a próxima etapa, que seria as bases neurobiológicas do processo de motivação, de você justamente ter motivação de fazer algo. E o que seriam essas bases? Essas bases elas são definidas por dois contextos. Igual a gente disse, os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. O que seriam esses fatores aqui? Seria justamente os fatores que a gente falou. Os fatores internos, a motivação por si só. Só o ato em si de fazer já é reforçador. Já os fatores externos, pode ser dinheiro, pode ser o medo, pode ser recompensa, pode ser qualquer fator que vem de fora. Só que isso é tão interessante que as bases neurobiológicas, como que seu cérebro funciona para cada fator desse, difere completamente. Então, por exemplo, os fatores intrínsecos envolve muito mais regiões do córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, que são regiões do frontal do seu cérebro responsável
por gerenciamento, cálculo de risco, alcançar metas, estabelecer metas, ir atrás dessas metas. Para definir essa região, seria basicamente a região que faz o certo quando é o mais difícil a ser feito. E é totalmente isso que a gente está falando. Que é justamente você fazer aquilo que você precisa fazer, porque é o certo a se fazer. Só que você não consegue. Só que quando você tem esses fatores intrínsecos, uma região específica do seu cérebro, ela age em cima disso. E você tem muito mais motivação. Você consegue sustentar o comportamento por muito mais tempo. Agora já, quando são fatores externos, a região que envolve são regiões de recompensa. Recompensa. Como o núcleo accumbens, como regiões da área tegmental onde libera dopamina. E aí, isso não sustenta o seu comportamento durante muito tempo. Quando aquele medo passar, quando você alcançar o que você quer, automaticamente você vai parar de fazer aquele comportamento. Mas agora você talvez está se perguntando, Vinícius, mas beleza, você me explicou isso daí, só que, cara, eu quero só estudar para a prova e beleza, eu não quero sustentar isso daqui por muito tempo, eu só quero fazer. Aí a gente vai para a próxima etapa, que é agora como você fazer isso, as estratégias de como você pode fazer para ajustar a sua rotina, ajustar seu contexto, para você fazer aquilo que você precisa fazer independente da sua vontade. Para começar, uma estratégia muito eficiente é você fazer o ajuste do seu ambiente, que seria você tirar toda a fricção entre a sua vontade e o comportamento. Então vamos supor que você quer estudar. Seria muito prudente que sua mesa tivesse limpa, que você facilitasse o ato de estudar no momento do seu dia onde você tem mais energia. Por exemplo, se você tem que estudar, você sabe que tem que estudar, seria inteligente que você colocasse isso no momento que você tem o maior pico de energia, talvez pela manhã ou pela tarde, mas que você ativamente ajustasse o ato de estudar no momento onde você tem maior energia. Vamos supor que você queira treinar. Seria prudente que você escolhesse uma academia perto da sua casa. Por quê? Porque isso iria tirar aquela fricção entre a sua vontade até o comportamento. Vamos supor que você queira treinar, só que a academia fique a 20 km da sua casa. Você tenha que rodar ali 40 minutos para chegar nela. Dificilmente você vai conseguir sustentar esse comportamento. Claro que se for a única possibilidade, beleza. Mas se você tiver outras possibilidades, é interessante que você facilite a sua logística, que você arrume o seu ambiente, deixe isso o mais fácil possível. Por exemplo, meus pacientes que querem treinar pela manhã, só que não tem esse hábito, um dos conselhos que eu dou para ele é achar uma academia mais próxima possível, deixar a roupa já separada no dia anterior, porque isso vai facilitar que quando ele acordar, ele já tenha a roupa separada, ele vista e saia de casa. Muitas vezes nenhum pré-treino eu coloco, porque ele não tenha que fazer alguma comida antes de ir, porque como ele não tem esse hábito, qualquer dificuldade que eu colocar vai ser um ruído. E esse ruído vai ser uma fricção e vai dificultar com que ele exerça o comportamento que ele quer. Então é muito importante que você deixe o começo muito fácil. Outra, se você quer começar a estudar, tente começar com um tempo mínimo possível. É muito difícil você, não tendo o hábito de estudar, começar estudando 1 hora por dia. Isso vai fazer com que você procrastine, porque você não tem esse hábito, você não sabe como fazer, você nem consegue ainda. Seus circuitos cerebrais de atenção não estão nem refinados para que você sustente durante tanto tempo o estudo. Então, torne o começo fácil, estabeleça em metas pequenas. Outro ponto muito interessante, que é justamente isso, é estabelecer essas metas pequenas. Você começar com pequenas metas. Então, vamos supor que você quer começar a treinar, seria interessante você colocar um tempo muito curto do treino. Porque imagina, se você não tem um hábito de treinar, aí você imagina que você vai sair de casa, vai ter que treinar durante 1 hora, voltar para casa. Pô, tenta começar com 20 minutos. No livro Hábitos Atômicos, ele coloca, para você começar um comportamento e um hábito, seria muito interessante você colocar o tempo ridículo assim para fazer aquele hábito, aquele comportamento. Que é tipo, vou começar a treinar, só que você coloca que vai treinar por 5 minutos somente. Por quê? Porque isso vai tirar aquele peso do início da tarefa. E seu cérebro automaticamente ele não vai te defender tanto. Porque o nosso cérebro ele é feito para economizar energia. E se você pensar, principalmente você não tem um hábito de treinar, e pensar que você vai ficar ali 1, 2 horas treinando, automaticamente seu cérebro vai te defender. Então é interessante você estabelecer pequenas metas ao começar algo. Pequenas metas. É tipo, vai começar um canal no YouTube? Não pensa em fazer 5 vídeos por semana. Comece com 1 a cada 15 dias. Só comece, crie o hábito e depois você vai aumentando a quantidade. É algo muito interessante que muda completamente o jogo. Quando eu comecei mesmo a estudar,
eu colocava 15 minutos só de leitura por dia. Hoje eu sou um cara que eu consigo ler durante 3 horas, mas já tem 2 anos e meio que eu faço isso assiduamente. Mas no começo eu fazia por 15 minutos. Porque se eu colocasse 1 hora, 2 horas, duvido que eu ia conseguir fazer, entende? Outro ponto interessante é você ancorar uma identidade para aquilo que você quer fazer. Então, se você quer treinar, é interessante você pensar assim: eu sou uma pessoa que gosto de treinar, mesmo que você não goste. Mas quando você ancora essa identidade a você, você facilita muito mais que você adquira o hábito naquilo. Fora que, lembra dos circuitos de recompensa, circuitos envolvidos com planejamento de longo prazo? Quando você traz esse selfie para você, que é tipo, eu gosto de treinar, você ativa mais regiões frontais, o que te ajuda a perpetuar aquele comportamento por mais tempo. No começo eu repetia muito, eu tinha até uma roupa específica para o momento que eu ia estudar, porque isso me ajudava a ancorar uma identidade onde eu queria estudar e dar aula. Então eu tinha uma roupa onde eu vestia e me sentia quase como se fosse um professor. E aquilo me dava uma motivação muito grande de estudar. Só que eu ainda não tinha capacidade. Não tinha capacidade de estudar por 1 hora, 2 horas, mas isso aumentava muito a minha motivação em fazer aquele comportamento todos os dias. Então é muito importante que você tenha esse ancoramento de identidade. Um terceiro ponto é você definir micro-recompensas para os seus comportamentos. Muitas pessoas colocam a recompensa dos comportamentos como algo monetário, como uma recompensa, sabe, somente de fator externo, ou tipo recompensa de não ser punido, por exemplo, que é tipo não reprovar numa prova. Mas é muito importante que você traga recompensas mais intrínsecas, sabe? De tipo, cara, eu consegui estudar hoje durante 15 minutos e eu tô feliz por ter conseguido estudar durante 15 minutos. Eu consegui hoje treinar durante 30 minutos. Você ativamente se recompensar, falar para alguém, falar para um amigo ali, que você sabe que é seu amigo realmente, que vai ficar feliz por você, porque isso tem efeito de recompensa. Eu lembro que nos meus primeiros vídeos, assim, quando eu queria melhorar minha comunicação ano passado, que eu tinha uma comunicação que eu julgava que era uma comunicação muito, muito ruim mesmo, eu recompensava muito o processo. Eu lembro que cada vídeo que eu gravava, eu chegava pra minha namorada e falava assim, cara, olha, eu gravei mais um vídeo. Eu sei que não tá bom, mas olha como que eu já melhorei do vídeo passado para esse. E isso me dava um senso de recompensa muito grande. Fora que me dava a sensação de continuidade no meu projeto que eu tinha estabelecido para mim, que seria melhorar a comunicação. Então se recompense, mas muito cuidado por se recompensar de forma externa. A gente tem estudos em cima disso, por exemplo, quando você recompensa o seu filho, a nota que ele tira ao invés do tempo que ele estudou. Quando você recompensa a nota que ele tira, quando ele não tira uma nota que ele quer, automaticamente ele quer parar de estudar. Porque ele não viu a recompensa do comportamento dele em si, sendo que a recompensa era a nota. Agora, quando você recompensa o esforço, o estudo, independente da nota que ele tirou, ele vai se sentir motivado. Porque a nota é somente uma consequência. O que importa é o quanto ele se dedicou, porque isso é uma variável que ele controla. O resto ele não consegue controlar. A nota ele não consegue, ele consegue controlar o tanto que ele estuda. Você não sabe como que o professor fez a prova, você não sabe o que vai cair, então você só consegue controlar essa variável mesmo, que é o quanto você tem capacidade de estudar. Outro ponto muito importante seria você conseguir fazer gestão da sua energia. Parar de esperar se sentir bem para começar. Porque assim, lembra que eu falei que a motivação desse estado de euforia é igual a um clima? Então ele oscila, dependente de como você está no dia. E se você espera sempre estar motivado ali, em estado de euforia, querendo fazer, cara, infelizmente você não vai conquistar nada nessa vida. Porque tem muitos fatores que interferem nisso. Tem seu nível de estresse, se acontecer um problema no seu dia, até o pensamento do momento, se veio uma cascata de pensamento negativo já é suficiente de mudar sua motivação. Agora, se você tem uma motivação intrínseca, uma motivação interna, vai ser muito mais fácil de fazer. Eu posso te dar um exemplo de fazer vídeo. Muitas vezes eu não quero fazer vídeo, mas eu tenho um porquê muito claro. Eu quero ajudar pessoas. Eu quero que pessoas conheçam sobre a importância de entender de comportamento humano, de entender de psicologia, neurociência. Eu quero ajudar as pessoas a serem mais funcionais, ter uma vida melhor, fazer uma gestão emocional melhor, tentar passar um pouco do que eu aprendi com outras pessoas. E isso é além da minha euforia do momento. Isso me faz sentar aqui e falar assim, cara, eu vou gravar independente de como eu tô me sentindo. Porque é algo além de mim até mesmo, além de como eu tô me sentindo, sabe, do meu bem-estar do momento. Então é muito importante que você coloque motivos que não sejam tão banais, motivos mais concretos. E eu espero que você tenha entendido as variáveis que mais mexem. É muito importante que você saiba que a nossa motivação, ela oscila durante o dia,
É muito importante que você tenha um motivo, porque é isso que vai te fazer ser uma pessoa disciplinada. Se você tem um motivo, você consegue ser disciplinado pelo tempo que for necessário. Desculpa se eu tiver te decepcionado achando que teria aqui hacks milagrosos, porque não tem. Se fosse assim, todo mundo seria o que quisesse, e não é isso que a gente vê. O que tem é autoconhecimento, gestão, e com isso você se expor gradativamente até que você se torne bom nisso. Se torne bom de fazer algo independente da sua motivação do momento. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo.